Olá, tudo bem? O Entre Elas está no ar, hoje falando sobre liderança feminina. E para bater esse bate-papo aqui muito gostoso, a gente conversa com a doutora Flávia, que é juíza. Muito obrigada, Monique, pelo convite. Um grande prazer estar aqui com você hoje e com a Letícia. A gente que agradece. Letícia Barros, que é gerente de uma distribuidora de alimentos. Bem-vinda. Obrigada, Monique. E a gente começa falando sobre essa questão... de onde você tirou, Flávia, que seria juíza? Assim? É um sonho que nasceu, que brotou quando no seu coração? Olha, Monique, eu não tenho tradição na minha família jurídica. Né? A minha família é uma família que tem tradição de pessoas que têm tendência para administrar empresas ou mexer com comércio. E desde que eu era criança, que eu tinha assim já na fase de uns 11, 12 anos, adolescência, eu tinha essa vontade. Eu assistia filmes na televisão, via aqueles julgamentos e me via naquela situação. Mas era uma situação que, assim, para a minha família era um pouco estranha. Isso nós estamos falando há quase 40, 50 anos atrás, por nós não termos tradição, né? E se tinha muito em mente a ideia de que juízes, né, vêm de famílias onde há juristas, né, geralmente são filhos de desembargadores ou promotores, e eu não tinha essa tradição na minha família, mas esse desejo veio, acredito assim, né, de um dom que eu tinha e que eu via através de filmes, e eu me sentia realmente naquele lugar e tinha essa vontade de seguir essa carreira. Olha só, gente, e sonhar, acreditar é realizar também, né? A gente acaba realizando essas nossos anseios, nossas vontades. Letícia, com você foi quando? Assim, quando que você imaginou que você poderia chegar até o topo, vamos dizer assim, né? Um dos cargos mais altos de uma empresa. Aconteceu quando eu tinha 16 anos, eu saí daqui de Palmas, fui para Goiânia, e aí nesse período eu queria liderar a minha vida já. Então, isso mesmo. Comecei, fui para lá, aí eu precisava pagar uma faculdade, então eu olhei a questão de orçamento, então a administração de empresa era que cabia, para eu não ficar parada, então eu comecei a estudar, e ali eu entrei numa empresa onde eu fiquei durante 5 anos fazendo estágio, e dali eu consegui ter um orçamento em questão de salário bem diferente da época, sempre assim, querendo alcançar novos topos. E de lá eu vim para cá, para Palmas, voltei. Uhum. Eu primeiro fui para uma indústria de arroz, e aí fiquei durante 5 anos, e depois eu vim para essa empresa no qual eu estou hoje. E aí com 3 meses, eu entrei no financeiro, o diretor veio fazer uma visita, ele subiu as escadas, ele olhou assim para mim: você que é a menina que ajudou a empresa mudar de Paraíso para cá? Eu falei, sim, sou. São 6 horas da tarde, você vem na minha sala com o seu currículo. Assim, pronto, mal entrei. Ixi, já vou ser mandado embora. Já vou ser mandado embora. E aí começou ali a trajetória da Letícia nessa empresa de hoje, que é uma distribuidora de alimentos. E é a primeira vez que você é gerente? Primeira vez no cargo de gerente. Gente, há 9 anos. Tá gostando? Amando. Pouco tempo, né? 9 anos. Tô brincando, é muito tempo, é uma vida, né? Uma criança vida. De 9 anos já tá quase aí entrando na adolescência. E você é feliz sendo gerente? Sou feliz. É? Porque ali eu falo assim, do fato dele olhar para mim e falou assim, eu era inexperiente nessa área de conduzir pessoas numa empresa tão grande. E aí ele apostou. Foi lá, levou meu nome pro conselho, e aí ele foi me criando, eu falo, sabe? Foi me criando dentro desse expertise, porque eu era a única mulher, né, dentro do grupo todo. Não, ainda tem essa ainda, né? Que a gente é sempre a bendita fruta. Aí eu era a primeira mulher nessa questão de gestão de liderança feminina. Gente, que bacana. De liderança feminina só tinha diretora. Então... Olha só, que orgulho, hein? Assim começou. E é interessante a gente acompanhar, né, doutora, que a vida da gente, ela vai sendo feita de ciclos, né? E quando a senhora chegou ao cargo, por exemplo, assim, se formou em direito, né? Já almejava, foi rápido esse progresso? Foi fácil chegar até o posto de juíza? Então, eu me formei com 21 anos, né? Nossa, novinha. E eu, com 24 anos, eu já era juíza. Eu consegui passar no concurso, né? Eu me dediquei aos estudos. Meu Deus, 24 E eu assumi a minha função aqui no estado do Tocantins como juíza com 24 anos. Este ano eu completo 30 anos
de magistratura, né? Eu tenho 30 anos de carreira e já exerci várias funções dentro do Poder Judiciário, trabalhei em várias comarcas, em várias varas, já fui juiz auxiliar da Corregedoria e há 12 anos eu sou diretora do foro da comarca de Palmas, onde hoje nós comandamos uma equipe que tem em torno de 600 pessoas, né? Abrangendo nossos servidores, os nossos terceirizados, equipe de segurança. Então hoje eu já estou há 12 anos nessa função. Gente, e tão jovem, né? Porque conta essa história toda, a gente começa a calcular, não calculem a idade dela, por favor. Mas muito nova, né? Começou muito nova, chegou, alcançou uma carreira de sucesso, 30 anos de carreira. E assim, quais os maiores desafios ao longo dessas 3 décadas? Olha, eu acho que um dos maiores desafios para mim foi sair da casa dos meus pais, inicialmente, né? Eu morava em Goiânia e vir para o Tocantins. Era um lugar novo, né? Você pensar no Tocantins há 30 anos atrás, era uma realidade bem diferente da realidade. Pouca poeira. Pouca poeira, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, a minha primeira comarca foi Araguacema. Então você chegava em Palmas, aí você tinha que atravessar a balsa, né? Que hoje é ali a ponte para Luzimangues, mas antes era a balsa. Você atravessava, você ia até Paraíso do Tocantins, depois até Divinópolis, e você tinha mais 200 quilômetros de terra até chegar em Araguacema. Então, assim, né, essa cisão, né, eu vim sozinha, solteira, né, desacompanhada. Né, mulher, jovem. Mulher, né, para lugares de difícil acesso. Sim. À época, nós não tínhamos telefonia celular, né, como é hoje. Então, se você ficasse na estrada, você ficava até que tinha que esperar passar alguém, né? Eram lugares remotos aqui no Tocantins, com pouca tecnologia, né? Por exemplo, a pensão onde eu me hospedava, em Araguacema, só tinha eu de hóspede, mulher. Olha, todos os hóspedes, todos os demais hóspedes eram homens. Né? Então você tem que realmente assim, enfrentar esse desafio, né? Se posicionar, aceitar, né, conquistar o seu espaço, né, mas principalmente ter coragem para esses desafios, né, de realmente desbravar, né, aceitar ir para qualquer comarca, fazer sua carreira. Aí dali você, em 2 anos eu morei em várias cidades, morei em Araguacema, em Gurupi, em Pedro Afonso, em Tocantina. Né? Quando a gente é juiz, inicialmente na sua carreira, você muda muito. Sim. Né? Então, você tinha que aceitar esse desafio. Se eu quisesse crescer dentro da minha carreira, se eu não quisesse ficar parada, né, esperando. E muitas vezes, para crescer na carreira, eu tinha que aceitar ir para lugares muito difíceis. Então, esse foi o maior desafio à época. Né, lugares onde você ficava 3 dias sem energia, 3 dias sem água, o transporte muito difícil, comunicação, também, né? Alimentação. Tudo era muito precário, né? Tudo era muito inicial e os pioneiros, eles merecem ser valorizados, né? Porque houve um grande... uma crença mesmo que daria certo, né? Acreditaram realmente nessa terra e que bom, né? Hoje... mais de 30 anos aí, depois a gente vê o progresso, né? E para mim também, Monique, assim, um grande desafio é porque foi o meu primeiro, assim, bem dizer, meu primeiro emprego, Sim. Né? Eu deixei de ser estudante e que emprego? E virei magistrada, né? Então, a responsabilidade, né, que você assume, né? Decisões, né, exatamente, que muda a vida das pessoas. Ao entrar em uma audiência, né, e se deparar e ter que tomar decisões, né? E eu era jovem, né? Bastante ainda jovem. Sou ainda, né? E Nós aí pesa, né? Realmente começa a pesar a responsabilidade de você decidir a vida dos outros, mas era o meu sonho, né? E é o que eu amo fazer. E o olhinho dela brilha, gente. Acho que na televisão dá pra ver, mas brilha tanto, assim, é tão bom, né, quando a gente faz o que gosta. Você hoje, Letícia, tá numa posição que você sempre quis, assim, você se sente realizada, acorda todo dia para trabalhar e pensa, ai, que bom que eu tô indo lá e vou dar o meu melhor, vou fazer as pessoas felizes, vou fazer a empresa crescer. Sim.
É gratificante porque no meu segundo ano, a gente só comecei a ter o meu reconhecimento após eu apresentar um projeto. Aí, esse projeto ele trouxe uma economia dentro da filial onde eu estou, trouxe ali em torno de 1 milhão, né, em economia. Nossa! E aí, assim, como é que pode, né? A filial lá do Tocantins conseguiu trazer esse projeto, e aí foi ali que eu comecei a ser destacada. Aí eu tive que apresentar para a unidade de Goiânia, tive que apresentar para a unidade de Brasília, então... Serviu de modelo, né, para as serviu de outras. modelo. E aí, conforme esse destaque aconteceu entre os meados do primeiro ao segundo ano, e com isso eu fiquei muito conhecida em questão de treinamentos femininos, né? Lá, a ficar conduzindo, e de lá saiu 3 gerentes para outras filiais. Então, essa questão de eu falo que o meu contra-cheque, assim, da parte profissional, é ver que tem uma outra mulher, né, conseguindo entrar e trajetar nessa questão de que onde era um público mais dentro onde eu estava, Masculino. mais masculino. Imagino que é uma distribuidora de alimentos, né? Então, assim, são quantos funcionários? Chega... Todo está em volta de 2.000 funcionários. 2.000 funcionários, olha isso. E ter uma gerente, né, mulher aí no comando dessa maiada toda. É bom demais. Eu sinto muito orgulho. E a gente vai continuar esse bate-papo, meninas, logo depois do intervalo. Voltamos já já. Suporte, né? Dizendo que você vai conseguir, você quer ser juíza, vai atrás do seu sonho, né? Nunca fizeram esse obstáculo, né? Eu tenho um irmão só, o Nick, né? Eu e um irmão. Lá em casa nunca teve isso. Ele pode e você não pode, sabe? Ele é mais velho ou mais novo? Ele é mais novo do que eu. Novo. E até era muito engraçado, porque às vezes ele brincava, né? Obviamente que eu tirei carteira primeiro do que ele. Sim. Aí ele falava pro meu pai, mas eu sou homem. E aí meu pai falava para ele, e daí? A sua irmã é mais velha, ela tirou primeiro, agora você tem que esperar a sua vez. Então, assim, esse sentimento, né, que eu tenho de gratidão ao meu passado, né, à minha família, aos meus companheiros, né, ao Tribunal de Justiça, né, que é o local onde eu trabalho, onde eu fiz a minha carreira, né, tudo isso me deixa muito feliz. Depois eu vim a constituir a minha própria família, né, e também é muito difícil. Para a gente que é magistrada, sim, você ter sua própria família é uma carreira ingrata, porque você muda muito, né? São muitos compromissos, você não tem horário horas ali de dedicação para chegar, não tem horário para sair, não tem um horário de expediente. Que a gente vê só o lado bom, né? Juíza, poderosa, ganha muito dinheiro, Nossa Senhora. E aí o que acontece? Também fui privilegiada, né? De conseguir constituir minha família, tenho o apoio da minha filha, né? O apoio do meu marido. E é isso, né? A sensação de um sonho realizado, né? De conquista. Né? E ainda o desejo, né, de que venham mais coisas pela frente, né, de continuar trabalhando e principalmente o prazer, né, de fazer o que eu gosto e de servir ao cidadão tocantinense, sim, ao jurisdicionado, que é a nossa função. Sim. Né? A função do magistrado é levar a justiça ao cidadão que precisa, né? Aquela pessoa que não tem mais onde se socorrer, ele já tentou de todas as formas resolver o problema dele, seja na iniciativa privada, ou seja junto a um órgão público, a um hospital público, e ele já não tem mais para onde ir, o judiciário é a última porta onde ele bate. Sim. Então, eu tenho muito prazer, né, e me sinto muito realizada de poder fornecer ao jurisdicionado o que ele precisa, com a melhor qualidade e dando o melhor de mim sempre, todos os dias. Ah, que bonito. Não duvido não, não duvido não. E Letícia, para você também, assim, quando você olha para trás, você teve o apoio da sua família ou eles quiseram te sufocar, te proteger, né? Porque a gente tende quando a gente ama, a gente chega a sufocar quem a gente ama, né? De querer blindar e tudo. Como é que foi quando a sua família viu que você vinha para cá, né? Que estava se submetendo aí a vários degraus para poder crescer na carreira? Como é que foi? Essa questão familiar, eu vou entrar um pouquinho diferente da doutora, porque assim, eu saí com 16 anos, eu saí assim meio na rebeldia. Adolescente. Sim, queria desbravar o mundo, queria as minhas próprias vontades. E aí eu falei assim, mas eu vou mostrar pro meu pai que eu vou voltar, mas eu vou voltar com diploma, mas não é o que ele tá pensando.
né? Ele queria o quê? Medicina? Não, assim, porque ele pensava, se está saindo de casa com 16 anos, logo ela vai voltar para casa e vai voltar com criança, né? É porque antigamente falava assim, saiu de casa, né, Letícia, e voltou com o diplominha. Ah, tinha o essa neném, expressão, é mesmo? exatamente. Gente. Aí eu falei assim, não vou depender deles, eu vou mostrar que eu consigo, né? E aí eu consegui, voltei a pedido deles, inclusive, volta para casa, filha. No dia que eles foram na minha formatura em Goiânia, falaram assim, não, já está na hora de voltar para casa. E aí foi dali que eles entenderam que a questão das minhas próprias vontades, não queria enfrentá-los, né? Não queria ir contra as vontades que eles tinham escolhido para mim. Mas eu queria fazer minhas próprias escolhas. Sim. E aí, com isso, de eu ter ficado 5 anos longe, né, e aí conduzindo a minha vida, traçando a questão dos estudos, depois que eu consegui mostrar isso, com 20 anos, lá para 21 anos, aí sim eu comecei a ter essa força familiar. Aí me trouxeram para cá, aí fizeram todo aquele zelo, né, todo aquele cuidado comigo. As histórias, elas são diferentes, né? E essa é a beleza da vida, né? A gente, cada um ter a sua trajetória para contar, né? Não que uma seja melhor que a outra, né? É muito bom quando a gente tem o apoio da família, é muito desafiador também quando a gente não tem, porque aí a gente parece que as duas formas a gente se sente impulsionado a lutar, né? E todo mundo tem seu tempo. E todo mundo né, tem seu Monique? tempo. Todo mundo tem seu tempo, tudo tem seu tempo. Tem o plano né? de Deus para as nossas vidas, né? Sem talvez dúvida. se você não tivesse passado, talvez não, certamente não tivesse passado por essa dificuldade, né, de falar, não, eu tenho que provar, eu tenho que voltar bem, né, sem meu diplominha, mas com diplomão. e você não tivesse alcançado um posto tão alto, porque a liderança, ela é ingrata. A liderança, ela é ingrata. Bastante. Ela é ingrata, ela é solitária, né? Como é que você se sente, Flávia, dando a última palavra num caso, por exemplo, que você sabe que vai transformar a vida das pessoas? O que acontece, Monique, né? Eu venho do serviço público, né? Letícia já na iniciativa privada. Então, são duas visões completamente diferentes. O que acontece? No serviço público, você tem a grande maioria das pessoas concursadas. É verdade. Né? Então, você tem pouca maleabilidade de equipe, você tem que aprender a trabalhar com a equipe com que você tem, né? A tirar o melhor dessa equipe, né? Observando as qualidades de cada um, as competências de cada um. E o que acontece, né? Ao contrário do que se pensa também, né? No serviço público nós temos muita limitação orçamentária, de pessoal. Né? Por exemplo, Letícia na iniciativa privada, se ela fizer uma proposta de aumentar, né, o quadro dela, isso vai tramitar muito mais rapidamente, né? Ela tem uma condição. É possível, né? É possível. Na iniciativa pública é uma coisa muito burocrática a longo prazo. Então você tem que trabalhar com o que você tem, tirar o melhor disso. E muitas vezes, né? Você tem que tomar decisões que desagradam, porque você não tem, né, a mesma situação para todo mundo, a mesma função comissionada para todo mundo. Você tem que fazer escolhas, né, e você tem que optar. Então, principalmente você estando na magistratura, é uma área onde você tem que tomar decisão todo dia, né? Toda hora as decisões são solitárias, você vai assumir o risco. Se der certo, se foi der você, certo, se der errado, aí que foi você mesmo. Aí que fui eu, né? E só eu. Ah, é a né? Flávia, a Flávia. E principalmente sabendo no setor público que são pessoas que vão estar trabalhando com você ali por muitos e muitos anos. Então, o que eu acho que é muito importante nesse desafio? Né? Você está sempre aberta ao diálogo, né? Ser muito honesta, muito franca na condução da sua liderança, estipular, né, o que é o seu objetivo, deixar claro para a sua equipe, mostrar suas fragilidades ali administrativas, onde eu não consigo melhorar, porque eu tenho limitações orçamentárias, mas chamar a equipe e dizer, olha, com o que nós temos, podemos fazer melhor, se mudarmos esse processo, né, se partirmos para um novo modelo de gestão, se trocarmos alguém de setor. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que a liderança, o líder, né, tem que ser uma pessoa aberta, né, a ouvir
especialmente também a dialogar com a sua equipe, para que seja um processo conduzido, né, pela equipe. Né? Obviamente que o líder está à frente. Tem esse sentimento de pertencimento, né, que é importante. Ah, sim, sem dúvida. Especialmente, como eu estou te falando, no serviço público, Sim. porque a pessoa que faz ela um tem concurso, estabilidade, né? ela não tem previsão de sair dali. Ela não fica né? o tempo todo com a faca no pescoço. Ai, você demitida, você demitida. Esse tipo de processo não existe no serviço público, a não ser nos casos em que a pessoa extrapole, né, e realmente Sim. tem um desvio de conduta, que aí vem a parte disciplinar, que é uma parte muito difícil, né, porque na iniciativa privada, a pessoa pode demitir, Sim. mas no serviço público, né, você também pode demitir, tem um processo, mas você também, além de demitir, existem as punições, Sim. que são coisas que muitas pessoas, às vezes o cidadão comum não tem esse conhecimento. Ah, mas o servidor público faz alguma coisa errada. Faz o que quer e não é bem assim. Então, existem os processos punitivos que também, no caso, são conduzidos, né, pela minha liderança, né? Então, não é muito bom, mas faz parte. Faz parte do processo. A gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouco, logo depois do intervalo. Espero você. Entre Elas está de volta, hoje falando sobre liderança feminina, com dois grandes exemplos aqui ao meu lado. Letícia, me conta uma coisa, quando você se vê, né, tomando decisões à frente de uma empresa, com tantos funcionários, né, com tantas famílias envolvidas, você dorme tranquila à noite? Como é que é? O dia que tem que tomar uma decisão mais dura, o dia que tem, por exemplo, uma demissão, eu acredito que deve ser difícil. Como que fica a sua cabeça, assim? Você consegue lidar bem com isso? Lidar bem, é uma questão assim que não dorme fácil não, principalmente quando é a questão de rescisão. Porque a questão, às vezes, dependendo do tempo, você cria um vínculo, ainda mais porque o meu setor é administrativo, você convive ali, né, diariamente, às vezes você sabe por trás o que tem naquela família, e aí você tomar uma decisão que aquele ganho que a pessoa tem vai interferir naquela casa, às vezes é muito complicado. Só que aí eu lembro também que eu tenho todo ano, né, a gente tem um planejamento orçamentário, um planejamento estratégico, e que a gente também tem que respeitar os resultados. Se a gente não consegue deixar a empresa saudável, acaba que as outras equipes vão sendo desligadas também. Como é que eu lido com isso? Eu brinco assim que a terapia tem que estar em dia e a atividade física também. Porque interferir no sonho de outras pessoas, que no caso às vezes estão ali dentro ali comigo, trabalhando, e aí às vezes estão pagando o sonho delas, que às vezes é uma faculdade, está pagando o curso de alguém, e aí você sabe que você desligando, você vai interferir às vezes nesse sonho, mas com o tempo você vai aprendendo que você não é totalmente responsável também pelaquela situação. Cada um é responsável por si, né? Pelo que faz, pela forma com que trabalha, com que lida com as outras pessoas, porque lidar com gente é complicado. Muito complicado, né? E aí hoje eu não sofro tanto. Né? Aí eu tento trazer alternativas, às vezes tento ajudar de forma externa, né? Indicando ou conduzindo, mas aprendi que cada um vai sofrer essa consequência. Alguém já te confrontou por ser mulher? Falar assim, mas também, né, mulher, fica com dó, optou por ela porque ela também é mulher, né? Alguma coisa do tipo? Não. Já? O pessoal entra lá na minha sala e fala assim que... É um confessionário do BBB. Justamente. E aí, assim, no começo, eu não gostava tanto de rosa. E aí eu consegui colocar os rosas lá dentro. Até meu apagador, ele tem uns glitterzinhos rosa. Ah, linda. Aí, justamente para manifestar essa questão, que eu sempre coloquei assim, olha, não é porque nós somos mulheres, a gente não vem aqui para competir com homem. Eu não quero competir. Aí eles têm a força deles. Até porque a gente sempre ganha. Tem o intelecto deles, aí a gente só quer ter oportunidade. Eu sempre prego isso lá dentro, né? Que a gente tem que ter as oportunidades de agarrar. E quando eu falo, quando as meninas estão lá à frente, ou às vezes eu tenho que optar por uma menina, não significa que eu estou escolhendo ela por mulher, isso é porque ela aproveitou a oportunidade. Tá? Independentemente do gênero. Justamente.
E não tem essa questão de eu ficar, porque na minha equipe só tem um homem. E aí, justamente, eu já fui pregada dessa maneira, mas você só tem um homem. Eu falei assim, gente, não é questão de escolha, é o que quis trabalhar com a gente. O que aceitou. Ser dominado por tantas mulheres. E é assim, bem conduzido. E esse universo feminino, né? É diferente ser uma juíza do que ser um juiz? Existe alguma forma de, vamos dizer assim, não a gente comparar, né? Porque é ser humano, mas de dizer assim, olha, quando cai na mão da doutora Flávia, é muito mais fácil. Esse tema, por exemplo, um tema sensível como violência contra mulheres, né? Esses casos vão mais para a sua alçada do que, por exemplo, para um homem? Não, no judiciário nós não temos isso, né? Uhum. O judiciário, ele é um ambiente ainda mais masculino do que feminino, né? Pela própria formação, né, nossa, de sociedade, não é uma questão do Tocantins ou do Brasil. É cultural. É cultural, né? As faculdades, as mulheres não direito. tinham acesso, né, ao estudo universitário, elas vieram a ter acesso, né, vamos dizer assim, recentemente, porque quando você pensa em história, né, é uma coisa muito recente. Então, a formação dos tribunais, né, obviamente, na história, ela é mais masculina. Mas o judiciário, né, ele é muito, vamos dizer assim, hermético nesse ponto. E nós temos funções bem definidas. Então, quando você se torna magistrado, você faz um concurso, você segue aquela carreira e você vai para determinadas varas. Então, nós temos, por exemplo, magistradas atuando na área criminal, né, comandando varas, onde temos membros do PCC, né, Comando Vermelho, que fazem inspeção em presídio, e temos magistrados atuando em vara de violência doméstica, em vara de família, na infância e juventude, né? Então, no tribunal, na magistratura, nós não temos esse diferencial, né? Não é escolhido em razão do gênero. Você escolhe uma área de atuação na qual você quer participar, tudo isso é mediante carreira, né? Quando abre uma vaga, nós nos habilitamos. Eu, por exemplo, sou juíza da vara da Fazenda, a vara onde eu sou titular, né, que é Fazenda Pública, que envolve as causas governamentais do município. Né? E temos magistrados em áreas sensíveis, como infância, família. Né? E isso é bem equilibrado, né? Porque, na verdade, né, Monique, eu digo o seguinte, quando você vai julgar, né, você tem que estar numa posição, né, de saber lidar com pessoas. Sim. Né? Não é lidar com homens ou com mulheres. Né? E para liderar também. Né? Eu penso que a gente tem que se colocar muito como pessoa, sabe, como ser humano, né, e olhar isso com esse olhar. Obviamente, né, que nós mulheres, né, eu percebo assim, as mulheres são mais sensíveis, são mais intuitivas, muitas vezes. Então, às vezes, elas têm mais facilidade de atuar em algumas áreas, mas elas podem escolher a área que elas quiserem, entendeu? Tanto no fórum quanto no tribunal, não tem nenhuma restrição de atuação e nenhum direcionamento específico para essa área. Porque o judiciário, ele trabalha muito pela cidadania, pela justiça, então a gente não pode haver diferenciação, né, para poder atuar de forma realmente justa, né, perante as causas. E é muito interessante a gente ver isso tanto no setor público quanto privado, né, Letícia, que essa diferenciação, não, porque é mulher, porque, não, esse cargo tem que ser mulher, né? Tirando o programa aqui que a gente só aceita mulheres entrevistadas, os homens ficam só ali trabalhando pra gente, né? Ficam no bastidor, cumprindo um papel também muito importante, porque a gente não está competindo. Isso fica claro lá na sua liderança, que não é uma competição, não é uma guerra dos sexos, é sim o quê? Uma parceria, né? Pela melhoria da empresa, pela melhoria da vida das pessoas que estão envolvidas ali. Tem isso bem definido na sua carreira? Assim, sempre foi assim? Olha, não é mulher, não é homem, eu quero um ser humano, um profissional completo, né? Uma pessoa que queira realmente crescer com a empresa. Justamente, quando a questão das aberturas das vagas, eu não coloco.
até mesmo... Não especifica? Não especifica. Olha eu só. gosto de fazer entrevista, porque dependendo, tem gente que tem aptidão, né, para aquele departamento, independente de ser homem ou mulher. Então, lá nós somos 3 gerentes, né? Então, eu sou a mulher, que fica no cargo administrativo, tem o gerente da logística, que é homem, e tem o gerente comercial. E a própria forma dos 2 homens me tratarem lá dentro, isso já modifica muito lá dentro da própria unidade, porque justamente que ele coloca tanto dentro da logística, tem essa questão de público nas áreas entre mulheres e homens, e a gente vai transformando, porque isso vem da própria diretoria. Então, assim, porque eles são 3 cadeiras, a gente fala que lá são 3 cadeiras, onde cada um tem seu papel que quer desempenhar, e a aptidão. Então, já é uma diretriz nossa de colocar dentro da própria empresa, e é isso eu fui criando para mim também, né? Fui aprendendo com eles, e ficou muito mais claro que as oportunidades são para os 2. E a gente é espelho, né? A gente é exemplo. Dentro da sua casa, você falou que tem uma filha, né? Ela está seguindo a carreira também? Não, ela está fazendo psicologia, ela segue outra área. Uma área importante também, né? E em nenhum momento houve uma pressão para que, não, filha de juíza tem que ser juíza também? Olha, Monique, nunca. Porque, igual eu te digo, eu acredito muito, né, que cada pessoa tem o seu caminho, Sim. Né, tem a sua rota, né? Essa foi minha rota, a minha filha tem a rota dela, né? Ela vai fazer o caminho dela, né? Da forma que ela achar melhor. Eu respeito muito isso, né? E eu acredito muito assim que cada um tem o seu dom, né? Tem o seu sonho, né? Talvez ela não fosse boa, né? Não se tornasse uma boa juíza, né? Porque talvez não seja o dom dela, né? Cada um de nós nasce com características e desenvolve, né, nas capacitações que fazemos, a habilidade, né, ou de julgar, né, ou de cuidar de pessoas, né, de auxiliar. Nós temos os médicos, né, dentistas, psicólogos, juízes, advogados. Professores, por exemplo, eu sou juíza, mas eu não me vejo, desde que eu era criança, eu falava assim, eu não me vejo nunca, por exemplo, sendo advogada. Eu tenho essa dificuldade. Olha. Veja assim, por exemplo, e é a mesma... a mesma área, É a mesma formação, A mesma né? formação. Você faz o mesmo bacharelado. Mas é porque realmente eu me sinto bem, né? Quando um problema é trazido para mim e eu consigo decidir aquele problema, né? Dar um rumo para aquela situação. E já temos pessoas, por exemplo, que se elas tiverem que decidir, principalmente a vida dos outros, né, elas se sentem extremamente desconfortáveis, né, nessa posição de tomar uma decisão. Então, assim, ela segue a vida dela. Eu me sentiria, acho que eu nunca mais dormiria na vida. Pensando naquela família, eu ia stalkear as redes sociais, ver o que eu tinha feito. Então, e é engraçado, né, igual a Letícia falando, quando a gente tem que tomar decisões, né, igual você mesmo falando, né, a gente tem essa questão. Mas a gente tem as técnicas, né? Você também tem, tudo isso vem de um aprendizado, a gente estuda para isso, né? E toma as decisões. Tem experiência também, né? E toma as decisões balizadas. Olha só, que bom. Gente, essa conversa foi muito boa, aprendi muito com vocês. Muito obrigada pela presença. Fiquem com Deus e voltem sempre. Olha, Monique, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você e principalmente com a Letícia, viu, Letícia? Fiquei muito feliz de saber que tivemos trajetórias tão diferentes, mas que hoje estamos no lugar onde sempre sonhamos. Muito bom conhecer você. Ai, que bom. Obrigada, Monique. Obrigada, doutora. Obrigada pela oportunidade. Realmente foi impactante esse momento aqui com vocês. E é a oportunidade, né? Cada dia mais está aprendendo, sabendo que assim, a gente veio do mesmo lugar, né? Sim. Fomos lá para Goiânia, estudamos, voltamos para cá e estamos contribuindo aqui nesse estado. Amém, amém. Obrigada também a você de casa que está nos acompanhando sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau.